O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago, e Salomé compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram muito assustadas. Mas o jovem lhes disse: não vos assusteis. Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele irá à vossa frente na Galileia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Palavra da salvação. Caríssimos, depois de termos celebrado ontem, com tanta compulsão do coração, a paixão de nosso Senhor Jesus, hoje nós celebramos a vigília pascal. Esta noite que o Senhor ressuscitou, mas que ninguém sabe a hora em que isto aconteceu. Por isso a igreja vigia, a igreja espera. E dentre tantas coisas que nesta celebração podemos meditar, porque vocês estão vendo que essa missa é cheia de detalhes, é cheia de simbolismos e cada coisa aqui, se a gente fosse explicar tudo, então nossa vigília ia até meia-noite mesmo. Mas eu quero aqui escolher algumas coisas. Na primeira oração da coleta que nós ouvimos, logo depois da primeira leitura, que é a leitura da criação, nós ouvimos dizer que a obra da redenção é maior do que a obra da criação. Deus nos criou. E esta é uma grande obra do seu amor. Não é pouca coisa, não. Quando Deus criou tudo, todas as coisas, cada detalhe, e no centro da criação colocou o ser humano. Isso foi grandioso. Isso é grandioso. Mas, se nós não tivéssemos sido resgatados por Cristo, não valeria nada isso. Nós ouvimos no precônio pascal, no início, quando estávamos com a luz acesa, aquele canto dizia que não nos serviria nada termos nascido se não tivéssemos sido resgatados. E de fato é isso. Lembra aquilo que eu já expliquei alguns domingos atrás,
sobre as consequências do pecado de Adão. Deus criou o mundo e colocou no centro da criação o ser humano, e criou esse ser humano para viver da vida divina. O projeto de Deus era que o homem participasse da vida divina, fosse Deus sem ser Deus, fosse Deus com Deus, vivesse daquele mesmo amor que vive o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus, já na hora da criação do homem e da mulher, deu graças especiais, graças préternaturais, que já preparavam o homem para isso. Mas antes que isso acontecesse, veio o pecado. E esse pecado, que foi o pecado de Adão e o pecado de Eva, não foram apenas deles, mas se tornaram o pecado de todos nós. Romanos 5, versículo 19. Pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores. Lembra que eu disse que a consequência do pecado de Adão não é um pecado pessoal, mas é a dívida que Adão contraiu, recai sobre nós. E continua ainda São Paulo, Romanos 5, 12. Como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. De que valeria termos nascido, se não tivéssemos sido resgatados? Mas esta noite, nós celebramos o dia que o Senhor nos resgatou. Deus refez todas as coisas. Deus recriou a humanidade a partir da paixão do seu Filho Jesus Cristo. E reparem, o dia que Jesus morre. O dia que Jesus morre é a sexta-feira, o sexto dia. É o último dia da criação. Jesus descansa no túmulo no sábado, porque ele descansou do seu trabalho. Na sexta, com a sua morte na cruz, Cristo refaz todas as coisas e descansa no sábado santo. E é por isso que hoje, durante a manhã e durante o dia, nós meditávamos Jesus no sepulcro. Meditávamos a dor da Virgem Maria de ter o seu filho ausente. Ele, como Pai, descansou das suas obras. Mas no primeiro dia, quando tudo começa, Cristo recomeça todas as coisas. Por isso que nós agora guardamos o domingo, porque é o dia do Senhor. É o 8º dia, o dia que o Senhor criou para nós. E nós vamos cantar isso na liturgia de amanhã, e vamos cantar isso quase durante todo o tempo pascal. Este é o dia que o Senhor fez para nós, que nós já cantamos inclusive no Salmo 117. O dia da nova criação, o dia da ressurreição, o dia da renovação de todas as coisas. Então é por isso que nós cantamos no início da missa: Ele pagou por nós ao eterno Pai a dívida por Adão contraída. Aquilo que nós não poderíamos pagar, porque a ofensa a Deus é uma ofensa infinita, porque Deus é infinito, e só alguém infinito poderia pagar a Deus esta dívida. E Cristo, homem, Deus feito homem, oferece
uma oferta de homem e de Deus infinito. E com seu sangue precioso, apagou a condenação do antigo pecado. Depois São Paulo vai dizer, na mesma carta aos Romanos, assim como o pecado entrou por um só homem veio a graça a toda a humanidade. Por isso que Cristo é o novo Adão. Por isso que se nós éramos e somos um só corpo com o velho Adão, agora nós precisamos ser um só corpo com o novo Adão. Porque ele apaga a condenação do pecado. E desta maneira, o pecado de Adão, por mais que seja algo horrível, e que não estava no projeto de Deus, e que foi obra da inveja do demônio, foi oportunidade de Deus mostrar mais poder e mais amor. Toda a desgraça que o pecado nos trouxe, fez com que o amor de Deus se manifestasse mais forte ainda. Vai dizer também São Paulo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E é por isso que nós também cantamos no precônio pascal, ó necessário pecado de Adão, que foi destruído pela morte de Cristo. Ó ditosa culpa que nos mereceu tão grande Redentor. Deus iria nos dar a sua vida divina no céu. Mas Ele precisou nos lavar dos nossos pecados. E isso foi uma obra grandiosa, que não atrapalhou o amor de Deus, porque nada neste mundo pode atrapalhar o amor de Deus. Deus reverteu a história, Deus usou da própria arma do inimigo para restituir todas as coisas. Por isso nós somos felizes. Por isso nós não precisamos temer nada nesta vida. Porque Deus recriou a humanidade por nós. Deus recriou o mundo por você. Fez novas todas as coisas por você. Vai dizer São Paulo, em outra passagem, depois que o Pai já nos deu o seu único Filho, não nos daria Ele ainda todas as outras coisas? O que são todas as outras coisas? Em vista do Filho, pois nós temos todas as coisas. O Pai nos deu tudo. Tudo, meus irmãos, que nós vivemos nessa vida vai passar. Todas as provações, todas as tristezas, todas as angústias, todas as preocupações, os medos, isso vai passar. Cristo refez todas as coisas para isso. Nós estamos passando pela escuridão desta vida, mas a luz já se acendeu. Cristo é esta coluna luminosa que nos guia na escuridão desta vida. Assim como houve aquela coluna luminosa que clareava o caminho dos filhos de Israel. Na escuridão desta vida, nós temos a luz. Nós temos o caminho certo para seguir. Que nós não vamos tropeçar. Que nós não vamos cair. Porque Ele vai à nossa frente. Esta noite destrói todo medo. Destrói todo crime, toda culpa.
é o dia que o Senhor fez para nós. Por isso nos alegremos, nos alegremos, nos alegremos, porque o Senhor ressuscitou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.